Vamos falar hoje sobre a Netflix. E eu já queria começar com uma polêmica aqui com vocês. Netflix, estamos sendo justos com ela? Vou explicar, calma. Falando assim, fica muito solto. Mas eu vejo que o pessoal reclama que a Netflix é muito caro o valor, porque realmente, se tu pegar o plano top lá, com não sei o que, e colocar mais telas e tal, dá quase R$70 por mês. Ou se tu pegar o abaixo, dá R$55 por mês. E aí o pessoal reclama que, não tem conteúdo na Netflix, não sei o que porcaria. Cara, assim, a minha opinião, a Netflix, ela pode ser é caro até pro Brasil. Se tu for comparar com a Amazon, com a Apple, que é R$14,90, né, os outros são mais baratos. Mas, cara, dizer que a Netflix não tem conteúdo é uma safadeza do tamanho do mundo. Porque tem pra criança, tem pra novo, tem pra velho, tem pra tia, tio. Assim, tu abre ali, tu escreve, cara, olha quantos filmes que a Netflix lança. O que vocês falam sobre isso? Me ajuda a defender um pouco a Netflix. Eu acho o seguinte, eu concordo. Eu acho que a Netflix, ela tem muito conteúdos de qualidade. E assim, durante muito tempo a Netflix, quando se falava em streaming, era o primeiro nome que vinha na cabeça. Hoje em dia, outras cresceram. Só tinha ela também, né? Numa época, né? Mas, por exemplo, hoje em dia você vê com mais força a Apple, que era totalmente pequena, mesmo tendo bom conteúdo, ninguém se falava, e hoje já tá maior. A HBO Max. Mas assim, tá maior, mas assim, não chega nem aos pés da Netflix, porque se tu for perguntar na rua quem que assina a Apple TV Plus, não. É uma minoria. Verdade. Tipo, é uma minoria. Aí tem a HBO Max, que eu acho que quando juntou com a Disney e a Disney e a Star Plus que se juntaram, né? Isso, a Disney e a Star era o Fox, né? O Fox Channel, aí virou Star, aí virou Star Plus. Então, quando essas duas se juntaram, também ganharam um pouco de força. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que a que chega mais perto da Netflix seria a HBO, mas também não sei se chega ao nível. Não estou falando de qualidade das coisas, estou falando de nome a ser lembrado. Eu acho que, pra mim, a Netflix ainda é, assim, um comfort streaming. Quando eu zapeio pelas outras e não acho nada de interessante, eu volto na Netflix e fico zapeando nos conteúdos, como o Léo disse. Tem muita coisa que a gente não assistiu ainda, tem muita coisa boa. Os filmes antigos, inclusive de suspense, que a gente vai falar hoje aqui, né? Tem muito filme de suspense bacana lá. Eu acho que o grande problema dela foi a concorrência que cresceu. Exatamente, assim, ela tá ali tentando acompanhar, entendeu? E eu ainda sou muito presa à Netflix, às produções que eu acompanho só lá. Sei lá, Stranger Things, que a gente fica esperando, sabe, sair, e por isso eu mantenho lá. Mas dizer assim que... que não tem nada na Netflix, né? Nossa, não tem nada lá pra assistir, tipo, gente... Não, E tem um apego sentimental na Netflix, como que vocês disseram, foi a primeira, né? Eu lembro o primeiro filme que eu assisti na Netflix... Quando eu assinei, assim, era novidade. Como assim, uma locadora na TV, né? Eu lembro que quando a gente assinou a Netflix, a Glaucia assinou no nome dela, ainda tá no nome dela aqui, a gente tava namorando, isso era em 2011, e aí eu olhei lá esses dias, assinante da Netflix desde junho de 2011. Tipo assim, já são, né, 12 anos já, então é interessante, né? E a Netflix, olha que interessante esse negócio de marca, porque ela virou uma Brastemp, Sim. Né? Quando a gente fala, a sua geladeira é uma Brastemp, né? Tem na Netflix. Virou de meme, quando você fala assim, o que você vai fazer no fim de semana? Eu vou juntar com meu marido e assistir Netflix. Você não fala, eu vou juntar e vou assistir HBO. Uhum. Apesar de você ir assistir HBO, né? Não, você poderia falar só, eu vou assistir um filme. Não, você vai assistir Netflix, tipo, você vai abrir lá. Aí até o pessoal fala, academia ou Netflix? Tipo, né? Não tem só Netflix, né? Não é academia ou streaming, né? Uhum. Muito legal. Não, e assim, uma coisa que eu acho legal também é que, assim, eu sigo bastante o que tá no TV Time, as minhas semanais ali, e aí aparece tudo ali. Tem Apple, tem HBO, tem de tudo. E aí, às vezes eu fico um tempo sem abrir Netflix. Eu fico lá, sei lá, 15 dias sem abrir Netflix e não olho o que tá acontecendo lá. Aí, cara, eu abro a Netflix, tá lá. Filme novo do Jack Chan, filme novo do... Como é que é? O Paraíso lá, que a gente assistiu também. Um monte de filme novo, um monte de série nova, legal pra caramba. Tipo, cara, eu não tô nem prestando atenção na Netflix. Tipo, cara,
tem muita coisa, né? Eu acho legal porque eles têm esse esquema assim, que eles lançam assim, massificado. É que a Netflix ele tem esse problema de lançar muita coisa e cancelar muita coisa. Então ainda tem essa coisa assim, tipo, eles atiram pra todo lado, a bala que acertar eles continuam, a bala que cair, né, cancela. Isso que eu acho meio ruim, né? Coisa que a Apple já é mais direcionada. Quando ela vai fazer uma série, tipo, ela tem meio que ter certeza que a série vai ser boa, né? Então esse é um pequeno problema da Netflix hoje, né? Eu acho que nesse processo de crescimento deles, eles começaram a investir muito em produções de outros países também. Isso foi aumentando ainda mais o catálogo deles. Então é isso. Se você entra lá e não tem uma produção americana nova, mas tem uma produção espanhola, tem uma produção coreana que eles estão desenvolvendo, entendeu? Então eles estão apostando em trazer coisa de outros países também, coisa que eu não vejo muito nos outros. Nossa, cara, as produções coreanas, eles estão pegando tudo quanto é série de zumbi, tudo de zumbi coreano e estão botando na Netflix. Cara, tá incrível. Pra quem gosta, tá animal pra caramba. Pra quem gosta de dorama também, a maioria dos doramas tá indo pra lá. Também. Essa semana mesmo, uma que surgiu chamada Masked Girl, começou essa semana agora, é um dorama novo, mais voltado pro suspense. Que geralmente é mais românticos, assim, né? Mas esse não, é mais voltado pro suspense. Então, pra quem gosta desse tipo de... Esses doramas são quantos episódios por, sei lá, temporada? Não é temporada, é como se fosse novela, né? Ele é um arco fechado. São quantos episódios? Só pra ter uma ideia. Então, eu não acompanho o dorama por opção própria, porque eu sei que se eu for... Eu também não. Eu vou me lascar e só vou querer assistir, porque é um tipo de formato que eu gosto. Mas pelo que eu sei... É tipo assim, é uma temporada só e não são tantos episódios assim, sabe? E a história é fechada ali e acabou. Eu vi aqui agora o Masked Girl no TV Time tem 7 episódios, então é uma coisinha já mais contida, é formato série mesmo, tipo, é dorama, mas é mais pro nosso formato série mesmo. Mas eu sei que tem doramas aí que tem 100 episódios, tipo, é novela mesmo o bagulho, né? Vai longe, né? Ô, gente, alguém comentou no Instagram que o Masked Girl foi indicação nossa, achei que vocês tivessem assistido. Será que você postou, Bárbara, nos stories? Acho que veio das notícias, talvez, as notícias, das né? notícias. Postei várias vezes. Inclusive, eu acho que hoje, ou no final da semana passada, né? Você que tá ouvindo esse podcast aí, isso aí já está atemporal, tá? Porque esse podcast não vai sair na semana da gravação. Mas eu postei dizendo que ia sair tudo. Não só esse, mas outros doramas também. Eu sei que tem gente que nos ouve, que gosta de dorama, então... Vocês que gostam aí, quiserem, a gente faz até um episódio dedicado só pra dorama. Gente, e os documentários? O documentário da Netflix aí, ó, saiu agora recentemente, agora vamos datar. A Bárbara não quer que data o episódio, mas agora nós vamos datar. Saiu o documentário da Isabela Nardoni, né, recentemente, então até a galera falando aí no Instagram, coisa que é bem tendencioso e tal. E eu acabei de ver aqui também que saiu o documentário do Johnny Depp versus a Amber Heard, né, a separação deles lá também vai sair na Netflix, então... Cara, a Netflix realmente, ela investe tudo quanto é coisa, é desenho, documentário, muito legal. Netflix, nota a gente. Então, pessoal, isso aqui foi só um preâmbulo aqui pra gente ir direto pro nosso episódio. Bora lá. Não sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Estamos de volta, começando de fato o nosso podcast hoje. Hoje eu tô aqui com ela, dona Liane Mota. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui pra falar de coisa boa. Hoje eu tô aqui também com Leonardo Amaro. Muito bem, pessoal. Então a gente vai falar aqui sobre essa pauta que você já viu aí na capa do episódio, mas eu vou dizer que eu vou soltar um mini spoiler daquilo que a gente vai falar, porque talvez a gente não tenha tanto assunto pra falar hoje, nós vamos chegar no fundo do poço. Já deu... Eu pensei nesse, sabia? Olha aí. Dando deixas. Então eu vou dar um spoiler do meu também, pode ser? Por favor. Hoje o episódio tá só por Deus, hein, gente? Olha. Não sei se vocês pegaram a referência, vamos ver.
Vamos ver. E antes de falar dos filmes de suspense que nós escolhemos aqui pra falar, pra você que não nos segue ainda, Léo, por favor, dê as diretrizes aqui pro pessoal. Muito bem, pessoal, nosso recadinho de sempre aqui no início do episódio, estamos em todas as redes sociais, né, praticamente todas as redes sociais aí que a gente usa, né, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tudo lá no @TemNaTVPod. E também a gente está em todas as plataformas de podcast, né, quem quiser ouvir vai estar lá no Apple Podcast, vai estar no Spotify, enfim, na Google Podcast, todas as plataformas. Se a galera que estiver ouvindo aí ouviu o nosso podcast e gostou, se puder, quem tá ouvindo lá no iPhone, no iPad, né, nos dispositivos da Apple lá, dá uns 5 estrelas lá no Apple Podcast. E se você estiver ouvindo no Spotify, pode dar também lá das 5 estrelas. E também no Spotify pode deixar o seu comentário, pode dizer lá o que você achou. Então, assim, relembrando o pessoal aqui, a nossa área de comentários do episódio é lá no Instagram. A gente posta o episódio à meia-noite. E lá por meio-dia, mais ou menos, a gente posta a imagem do podcast lá no, né, a capa do podcast lá no Instagram, daí vai ter lá a área. Então, assim, se você ouviu o episódio, né, nessa sexta-feira de manhã, então você pode segurar, ou você pode comentar lá no Spotify, ou você comenta lá no Instagram. Então, acho que é basicamente isso, nossas principais redes sociais aí. A gente tá postando sempre Reels, sempre alguma coisinha legal lá no Instagram, então é bem legal pra acompanhar. E o nosso patrocinador de sempre aqui, né, Liane? Sim, o nosso parceiro TV Time. É o aplicativo TV Time, que é uma rede que permite que você crie listas do que está assistindo, tem informações ali sobre filmes, séries e troque ideias também e comentários com outras pessoas que estão vendo o que você está vendo ali também. É bem legal. E lá você pode organizar a sua lista infinita, a minha é infinita, né? Do que assistir. E só lembrando, né, Léo, que o Léo também sempre lembra aqui, é bom frisar que no aplicativo você não assiste, você tica lá as coisas que você tá assistindo, organiza sua lista, mas você não assiste dentro do aplicativo, é só pra você se organizar mesmo. E adiciona a gente lá, né, a gente tem perfil lá, nós três estamos lá no TV Time. É isso aí, e agora vamos ficar na espreita, agora eu que tô dando meu spoiler, vamos ficar na espreita aqui pra começar o nosso episódio, que é sobre filmes de suspense da Netflix. Bom, pessoal, vamos lá. Pra gente abrir aqui esse episódio bacana sobre esses filmes de suspense da Netflix, eu falei antes que o filme, falei pras meninas aqui antes de começar a gravar, que o filme que eu escolhi, ele era de 2020, mas na verdade ele é de 2019, só que eu assisti ele, olha a data que eu assisti esse filme, no dia 22 de março de 2020. O que estava acontecendo nessa data? Não sei. Estávamos no comecinho, a pandemia estava tracionando na pandemia. Verdade. Então foi aquela, tipo, eu acho que a gente começou ali pelo dia 15, começou ali, tipo, o confinamento e tal, e aí provavelmente foi no final de semana seguinte, então a gente tava naquela vibe meio ruim e tal, e aí eu assisti O Poço, da Netflix, aí eu fiquei, assim, bem impactado com esse Poço. Eu não sei se Bárbara assistiu O Poço? Assisti. Então, O Poço, então, ele conta uma história que basicamente ali tem um sistema que é como se fosse uma prisão, né, que eles estão presos nas estações, ali nas plataformas, e aí a estação, ela meio que começa da estação número 1 até... eu não lembro agora lá do Poço, mas eu acho que tem uns 220, eu acho que tem mais ou menos, né? Vai até o fundo, né? Muitas. Quase um silo, né? Eu lembrei do silo também. Quase o silo. E aí o que acontece? Uma das coisas que acontece lá no poço, lá, que daí o pessoal prepara a alimentação para o pessoal que tá no poço e coloca na plataforma 0, vamos dizer assim, e aí ela vai descendo até o final. E aí o que vai acontecendo? O pessoal na plataforma 1 vai lá, come o que quiser, e aí começa a jogar as coisas e tal, e aí assim, vai descendo, cada plataforma vai descendo um pouco, até que quando chega lá na plataforma, sei lá, 180, sobrou só uma migalha de qualquer coisa, sendo que se fosse organizar certinho, assim, desde o início, todo mundo poderia comer e ainda sobraria comida, vamos dizer, se fosse organizar direitinho. Então, assim, eu achei uma alegoria bem legal, assim, porque meio que diz assim, cada pessoa na sua plataforma é como se fosse um nível social.
Vamos dizer assim. Então, quem tá no nível 1 é como se fosse, entre aspas aqui, né? Vamos botar entre aspas, seria ricos, vamos dizer assim. Tipo, o cara, ele vai viver daquela maneira e tal. E aí o cara que tá lá no nível 200, ele seria o mais prejudicado, vamos dizer assim, né? E aí percebe-se que em alguns momentos no poço eles trocam os níveis, né? Tipo, o cara sobe, agora nós saímos do nível 40, nós vamos pro nível 10, ganhamos na cena, não sei o quê. Só que daí, tipo, o cara que tá no nível 10, ele não começa a consumir a comida pensando no quem tá embaixo, ele começa a pensar que ele subiu de nível e quem tá embaixo, né? E aí, assim, tipo, a gente meio que tem isso na nossa sociedade, que assim, a galera quando sobe de nível, assim, meio que esquece de onde veio, e, né, fazendo uma alegoria com isso, assim, né? Então, eu achei o filme bem, né, bem emblemático, assim. O que vocês acharam do Poço? É um filme difícil de digerir, né? Uhum. Mas ele é muito bom. É uma crítica bem, bem forte à sociedade, assim, a gente mesmo, né? Então você termina o filme, assim, bem pensativo. Ele é bem tenso, você não sabe ali o porquê daquilo, se o personagem ali principal vai conseguir descobrir ou vai chegar onde ele quer. E aí você termina e você fica alguns dias pensando. É cheio de mensagens, né? E referências. Por exemplo, tem uma parte lá que um dos personagens principais tenta subir, né, como o Léo falou, para um nível acima. Acho que não sei se exatamente, mas subir no nível. Subir ou descer, né? Tem uma hora que ele tenta descer também, que ele fica na plataforma e desce, né? Daí eles brigam, se matam, né? Então, pois é. E você vê que lá no início as pessoas comem civilizadamente, porque tem muita comida e tal. Quando vai descendo, as pessoas, como só tem migalhas ali, como o Léo falou, né? Tem pouca coisa. Salve-se quem puder. Quem pegar primeiro vai ficar no lucro. E você já começa a não se importar mais com os outros. E as pessoas do primeiro nível nem param pra pensar se o outro vai comer, porque tem pra todo mundo, é normal. E aí as pessoas comem com civilidade e assim, quando a gente passa isso pra sociedade que a gente vive, você vê que as pessoas que têm menos condições, menos oportunidades, elas têm que fazer de tudo pra agarrar a oportunidade que tem na vida. Pra subir, né? Pra subir de qualquer maneira, né? Isso. E as pessoas que já têm todas as oportunidades, elas escolhem o que elas querem. É bem tenso. Então, assim, se você começa a conversar sobre as referências que o filme faz, esse filme é daquele tipo que a gente já comentou aqui, que você sai do cinema, no caso, sai, né, da plataforma, e tem muita discussão e muita referência que você pode trazer pra sua realidade. Esse é um filme que, assim, não dá pra tu assistir ele e assistir outra coisa depois. Tu precisa de um tempo pra, tipo, pensar o que tu acabou de assistir e tal. E até eu peguei um comentário aqui no TV Time, aqui, que eu tava lendo os comentários pra dar uma refrescada na memória aqui. Então, assim, aquilo que eu acabei de falar aqui, né, ao subir de nível, as pessoas rapidamente esquecem como era penoso viver nos níveis inferiores e passam a comportar-se como os que estavam antes deles. Então, assim, tipo, a pessoa subiu de nível na plataforma, né? Aqui no caso, o nome do filme em inglês é a plataforma, mas em português ele ficou o Poço, né? Então, achei bem interessante. E, inclusive, a Netflix já anunciou que vai ter o Poço 2. Até uma coisa que eu falei naquele episódio da locadora, daquele filme do Cubo, porque o Poço, ele me levou mais ou menos pra esse negócio do Cubo. Até eu assisti o Cubo aí, o Cubo novo, o japonês aí, que saiu em 2021, que é um remake do Cubo original, de 97. E aí o Poço me levou pra esse negócio, assim, tipo, eles estão presos num lugar que ninguém entende muito bem como é que funciona, e aí eles só entendem que desce a comida e tal, e aí a galera fica nesse ciclo, e aí tem até uma menina lá que ela meio que desce os níveis, né, tem um negócio, né, uma trama ali do filme que desce os níveis e tal, e é assim, em certo momento do filme aparece a galera lá em cima fazendo a comida, tipo, tem o chefe lá com um monte de gente trabalhando e tal, porque realmente quando sai a plataforma, sai um monte de pratos, né, um monte de coisa, e simplesmente desce a plataforma e fecha, e eles não fazem ideia do que acontece com aquilo ali, tipo, desce a comida e pronto, tipo, eles não pensaram em pra onde é que vai isso, tipo, eu achei bem interessante assim também, porque fica assim, né, uma coisa meio subjetiva, assim, tipo, a galera tá fazendo lá, mas não sabe pra onde é que vai, só desce, né, então achei bem impactante, assim, né. Muito interessante que vão fazer o 2, fico aí curiosa pra saber como que eles vão desenvolver. Eu acho que não deve seguir a mesma proposta desse, mas também não pode fugir muito, né? Eu tenho medo quando o primeiro filme é muito bom, e aí eles resolvem fazer uma sequência, fico apreensiva.
Isso é a Netflix querendo ganhar dinheiro, mas eu acho que talvez pelo tempo que levou pra ser feito o 2, então tem bastante trabalho de roteiro, então pode ser que, né, tem 4 anos aí de um filme pro outro, então é interessante, vamos ver o que vai acontecer, mas cara, eu acho que vai dar bom, pode ser que, enfim, tem potencial. Muito boa escolha. Léo, só antes da gente finalizar sobre esse, só me tira uma dúvida, esse filme é um filme espanhol, não é? Esse filme é um filme espanhol. Esse aí é mais um daquele que a gente tava falando lá no início, daqueles conteúdos internacionais lá da Netflix, que também investiram muito em Espanha, Coreia, Japão. Exatamente isso que eu anotei pra falar aqui do meu filme, porque eu sou enlouquecida pelos filmes espanhóis. Aí teve O Poço, teve La Casa de Papel, enfim, várias séries. La Casa de Um Contratempo. La Casa de Papel nem era da Netflix, a Netflix foi lá e comprou pra fazer uma continuação depois, tal, pra arrancar dinheiro do negócio. Então, sim, é uma, né, até tem a frasezinha do tiozinho lá que ficou bastante conhecido e tal, que era... Tem uma hora lá que ele tem uma fala lá com o protagonista, ele fala, óbvio, né? E aí virou meme no Google, tudo, então é mesmo. Bem legal, né? Bom, gente, vamos lá. Antes de falar do meu filme, eu queria pegar esse gancho, né, do filme que o Léo escolheu ser espanhol, para falar que na introdução a gente estava falando sobre isso, que a Netflix investiu em bastante produções de países diferentes, e a Netflix tem uma gama enorme de filmes e séries espanholas, e eu sou fissurada por esses conteúdos, porque comecei a assistir um atrás do outro, me identifiquei com os atores, agora, enfim, eu assisto vários. Eu acho que é um nicho ali dentro da Netflix, que se tiver ali se eu não me engano quando eu abro no meu, tem séries espanholas, séries, né, europeias, e aí as primeiras que aparecem ali são as espanholas, e eu acho que o pessoal podia dar uma chance, dar play, igual deram para os doramas, que virou uma febre os doramas, né, dar chance para as produções espanholas. Inclusive, Bárbara, quando você falou do Um Contratempo, que é um filme que eu gosto muito, do Mário Casas, a atriz principal do filme que eu vou falar, ela está em Um Contratempo, então tá tudo ali. Mas, bom, vamos lá. O filme que eu vou indicar hoje se chama As Linhas Tortas de Deus e é espanhol. É um filme lançado no final de 2022. Muito legal, ele chegou a ficar em primeiro lugar no ranking de filmes em vários países de língua inglesa, inclusive. Foi indicado a prêmios na Espanha, que fez bastante sucesso na época, no finzinho do ano. E é um filme que conta a história de uma detetive particular que se interna num hospício para investigar a morte de um paciente, que aconteceu lá anos atrás. Uma prisão hospício, né? Ela é contratada pelo pai do cara que morreu, e o filme começa assim, com ela chegando na prisão e se despedindo e se internando, né, passando pelos procedimentos e tal. Então o filme gira em torno disso, e ao longo do filme a sanidade mental da protagonista vai sendo colocada em dúvida. E aí vocês podem falar assim, mas é muito parecida com aquele filme do Leonardo DiCaprio, A Ilha do Medo, né, que é um filme antigo que fez bastante sucesso também. E sim, a temática é parecida porque no final eles usam de uma forma muito sutil aquela técnica de cinema que eles chamam de quebrar a quarta parede, sabe? Onde o público é convidado para entrar na trama e refletir sobre o final, né? Você fica ali com aquela dúvida se o final é aquilo mesmo ou não. O que também acontece em Ilha do Medo e em outras produções, como... Eu até anotei aqui, A Origem também tem um final assim, que é outro filme do Léo DiCaprio, né? Talvez ele... Final aberto, né? Final aberto. O final aberto. De Nolan. Isso. E aí, qualquer outra coisa que eu fale, gente, vai ser um spoiler, porque o filme tem muitas reviravoltas, assim, mas muitas mesmo. Você, a todo momento, fica em dúvida se é uma coisa, se não é outra, e realmente até a cena final você quer procurar, como o Léo disse, acho que a Bárbara disse sobre O Poço aí, você quer discutir com alguém o que aconteceu para ver se você teve as mesmas ideias que a pessoa teve. Então é bem bacana. Ele é cheio de reviravoltas, né? O que eu ia falar também sobre esse filme é que eu sou muito fã de filmes assim. E a protagonista, ela é interpretada pela atriz espanhola Bárbara Leni,
que, como eu disse lá no começo, ela tá presente em vários filmes e séries muito legais na Netflix. Então, quando você começa a dar play nessas produções espanholas, você vai ver os mesmos atores sempre. Uhum. São atuações muito boas, né? Lá dentro do hospício, ela começa a interagir com os outros pacientes, acontece um outro incidente enquanto ela está lá, que vai te levando a entender um pouco da história, e as atuações são muito boas. Então, ela fez também um Contratempo, e ela fez uma série que chama O Inocente, uma minissérie que tá na Netflix, que é muito boa também, vale a pena. Ela me chamou a atenção, na verdade eu dei play nessa série, porque ela parece muito com a inspetora Raquel, com a atriz que faz a Lisboa em La Casa de Papel. Então, na verdade, eu dei play achando que era uma série da Lisboa, tá? Mas ela tá loira, né, essa mulher, agora, nesse filme, né? Isso, nesse filme ela tá loira, mas em O Inocente, por exemplo, em Um Contratempo, ela tá morena, e ela lembra muito eu não lembro o nome da atriz, mas ela lembra muito ela. E aí, depois que eu fui procurar e vi que não era, eu falei, nossa, será que elas são irmãs, né? Então, mas já tinha me pegado o filme, é muito bom. E uma curiosidade é que, assim, quando ele foi lançado, muitas pessoas acharam que era baseado em história real, porque tem muito filme sendo feito pela Netflix agora, né? Baseado por história real. Mas ele vem de uma outra aposta da Netflix, que é adaptação de livro. A Netflix tem muito filme ali, pegando livros estrangeiros e adaptando. A gente já falou, não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, sobre uma série de policial, né, Bárbara, que eles adaptaram também para várias séries de livros, aquele próprio Harlan Coben, né? Isso, exatamente. Aquele detetive francês também, Lupin. Também é adaptação de livros, então a Netflix também tem apostado bastante nisso. E ele é adaptado de um livro de um autor espanhol, Torquato Luca de Tena, escrito em 79. E, para quem acabar o filme com curiosidade, o livro tem um final diferente. Então, eu não li, mas eu tava, inclusive, vendo os comentários lá no TV Time, das pessoas que assistiram também. E aí, uma das usuárias comenta que o livro tem um final diferente, e aí eles deram essa jogada no filme para poder, né, criar um suspense maior ali, mas que no livro o final é diferente. Então vale muito a pena, gente. Não, e assim, até sobre as produções espanholas, que a gente estava falando ali antes e tal, é curioso que os atores espanhóis, eles começaram a ficar meio que celebridades, assim. Por exemplo, aqui o Arthurito lá na Casa de Papel, que a gente odeia ele pra caramba lá na Casa de Papel. Ele tá naquele filme do Mistério em Paris ali. Uhum. Tipo assim, fazendo uma participação, né, meio uma participação especial. Aí tem aquela série da Elite também, não sei se vocês assistiram. Sim. Bom, eu assisti até demais, até vergonhoso falar isso, eu assisti demais. Eu parei porque virou muito farofa e eu acabei parando. Posso fazer um comentário sobre isso? Pode. Eu não sei como é que os pais mandam. Todo ano morre uma pessoa na escola e os pais continuam colocando os filhos pra estudar lá. Apenas isso. Né? Olha só. A série, ela saiu a 6ª temporada, vai sair a 7ª agora. Eu assisti até a 5ª. Então, assim, aí eu parei de assistir porque tava muita sacanagem. Mas, assim, a 7ª temporada, diz que vai ter até a Anitta na série. Tipo, vai ser um negócio muito louco. Mas, assim, eu falei do Elite porque tem um rapaz que faz lá na Elite, que ele tá naquela, na série como é que era aquela 1899 da Netflix também, e ele tá fazendo vários papéis assim. Então é curioso tu ver assim que essas séries, elas estouraram a bolha, e os atores meio que assim, nas produções europeias, tanto produção inglesa, produção francesa, produção alemã, eles estão aparecendo assim devagarzinho, tipo produções da Netflix no caso, né? A Netflix tá aproveitando esses atores para outras produções. Então, cara, eu achei muito legal isso, porque, tipo, né, querendo ou não, eles têm um destaque, né, na sua série original, vamos dizer, mas a Netflix tá abrindo, assim, aos pouquinhos pra aumentar a carreira desses caras e tal. Acho muito interessante, assim, né, como, tipo, querendo meio que fugir do Hollywood, vamos dizer assim, né, tipo, olha pra Europa, tem tanta gente boa na Europa, no Brasil também, né, então, bem curioso também esse fenômeno, né. Sim, e dizem que o fã brasileiro é o melhor fã do mundo, né, porque quando cai no gosto do brasileiro, como vira um fenômeno, como foi La Casa de Papel, né, que assim, fez mais sucesso aqui do que lá na Espanha, inclusive, né, a ponto de, sabe, assim, transcender, assim, e aí os próprios artistas que estavam ali, vêm de teatro, de um circuito espanhol que é mais ali desconhecido, vira celebridade, acaba fazendo marca. Ô, Léo, e você falou sobre
a Netflix ter comprado La Casa de Papel, que nem era deles, né, e ter transformado no que transformou. Tem uma outra série espanhola que eles fizeram mesmo, que é Vis-a-Vis. Não sei se vocês já assistiram. É incrível essa série. Já ouvi falar muito bem, né? É bem legal a série também, né? É, muito legal. E aí aconteceu isso, a mesma coisa. A primeira temporada só saiu lá, na TV espanhola, e fez sucesso. A Netflix comprou e trouxe e arrebentou, assim. Só na última temporada que deu uma baixadinha, mas a série em geral é muito boa. Com relação às séries espanholas, eu não sei se eu tenho o meu caráter moldado pela indústria americana, mas assim, são séries e filmes que eu gosto, mas me dá uma estranheza que eu não sei dizer o que é exatamente que é estranho pra mim. Se são as atuações, mas acho que não. Ou se é a forma que as coisas são feitas, da qualidade, não sei. Eu acho que deve ser o estigma de novela mexicana, talvez. A gente cresceu com essa coisa de que a língua espanhola era só novela mexicana, entendeu? Pode ser? Não sei. Porque eu sou dessas novelas mexicanas raiz que eu assistia novela em espanhol. Olha aí. E assim, as séries, filmes espanhóis são um dos poucos que eu consigo assistir no idioma original, porque no inglês já tá acostumado. O inglês é, né, de boa, o espanhol também. Agora, assim, quando tem alemã, série italiana, série alemã, não, sem saco. Eu boto lá em português e vou no dubladão. Aquele filme que a gente falou ali do Paraíso, ele é filme alemão. Eu meti no em português lá e, feliz da vida, vambora, vai, segue. Então, aí eu não sei dizer exatamente o que. Eu acredito que seja, talvez, a qualidade de como é feito, não sei. Mas eu senti isso quando eu assisti Um Contratempo. Tem um outro filme que foi... Eu não tô me lembrando, que é espanhol também, que eu acho, se eu não me engano, é até com um professor de Casa de Papel. Eu sei qual que é. Uhum. Não vou lembrar o nome do filme agora. Mas parece que é com o mesmo ator também que tá no Contratempo. Álvaro Morte, não é isso o nome dele? Álvaro Morte... Esse outro filme também era muito legal. E As Linhas Tortas de Deus... Durante a Tormenta. A Tormenta, isso. Esse filme também é muito legal. E é um suspense legal também. Fica a dica aí. Ele é de viagem no tempo, né? Muito bom. A gente esqueceu desse no post. É verdade. Mas assim, nesses 3 filmes principalmente, não sei se porque são espanhóis, e aí eu não vou saber o motivo, mas eles me causaram essa estranheza. São filmes bons que eu gosto e recomendo, mas não é aquela coisa assim de me deixar alucinada como alguns filmes americanos, entendeu? Talvez o meu gosto tá meio viciado. O As Linhas Tortas de Deus, vocês assistiram? Sim. Não assisti. Coloca na lista. Já coloquei na lista aqui. Eu gostei, bota esse também da Tormenta, que é muito legal. Eu gostei bastante do filme, também me prendeu muita atenção. Engraçado que A Ilha do Medo, eu já tentei assistir 2 vezes, né, o de Leonardo DiCaprio. Tentei assistir 2 vezes e não consegui terminar o filme. Ai. Como eu sempre falo, pra gente encerrar esse bloco, tá assistindo errado. Assiste de novo, assiste do jeito certo que vai dar certo. Exatamente. Eu não sei porquê, gente, mas... É a minha vida. Vê a Liane. Liane tava assistindo lá como é que é o... Only Murders in the Building, tava assistindo errado. Eu falei, começa a assistir certo. Pô, ela começou a gostar, pronto. Tá aí, ó. Eu acho que é a vibe. Você tem que estar naquele dia e falar assim, não, olha... se eles recomendam, confio nos meus companheiros de podcast. Se eles recomendaram, então é bom. Mas isso é muito legal, que desde que eu tô fazendo aqui com vocês, esse pouquinho tempo, eu me abri para coisas que eu não daria play, como Silo eu não daria play, né? O próprio Only Murders eu não daria play. Então, eu tô gostando dessas descobertas. Bem legal. Muito bom. Vou falar da minha. O filme que eu escolhi pra falar é chamado A Espreita do Mal. Vocês já viram? Sim. Ó, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra Liane antes no início, que é assim, eu assisto muito pouco filme. E isso é um problemão pra mim. Isso é um problemão porque vocês assistem muito filme, e aí quando tem episódio de filme aqui, eu fico meio que boiando. Mas eu já falei, quando tem episódio de série, vem comigo que... Tá bom, agora eu assisto realmente pouco filme. Geralmente os filmes que eu marco no TV Time ali é porque eu vi no cinema. Tipo, em julho eu vi 4 filmes no cinema, marquei lá. Foi Indiana Jones, Missão Impossível, Barbie e Oppenheimer.
Mas, tipo, agora fica, sei lá, 2 meses sem ver filme nenhum e segue o barco. Mas eu vou ver a sinopse aqui. Continua lá, Bárbara, vai lá. Então, mas deixa eu só fazer um comentário antes da Bárbara falar, que talvez seja um filme que o Léo não daria play, já pelo nome e pela capa, né, Bárbara? E a Bárbara vai explicar o porquê que ele tem que dar play. Não precisa nem falar nada. A Espreita do Mal. Apareceu um bonequinho meio do mal ali, ó. Já pulei fora. Filme de terror, já pulei fora. Ó, o lado bom, Léo, de você não assistir tantos filmes com regularidade e a maioria você descobrir aqui no podcast é porque você só vai na vibe boa, entendeu? Boa. Só indicação boa. Então, por que A Espreita do Mal não é um filme de terror? Ele é, num primeiro momento. Pra mim, eu não sei se eu já expliquei a minha concepção pessoal de filme de terror aqui no podcast. Pra mim, filme de terror é filme de espírito, de assombração, é desse tipo de coisa assim, certo? Aí. Pode ser tipo, assim, como é que é o Jason, né? Que ele vai, mata todo mundo e tal. Aí já é um outro tipo de terror, né? Mas... É um terror de assassino, né? Vamos dizer. Sim. De uma pessoa que tá assassinando todo mundo, tipo Pânico, tal, filme de terror. Uhum. Filme de suspense é aquele filme que não necessariamente pode ser um serial killer, pode ser uma coisa assim, mas é aquela coisa mais contida, entendeu? Que você vai querer saber quem é que tá matando, ou então você sabe quem tá matando, mas quer saber por que ela tá matando. É quando você gera essa curiosidade de você entender a história, certo? Dito isto, em A Espreita do Mal, a gente vai ver a história de uma família, o pai, a mãe e o filho. E aí, o pai, ele trabalha como investigador da cidade. E aí tá tendo uns casos de um desaparecimento de alguns garotos de 12 anos. E aí vai contando essa história que ele tá investigando e tal. E a esposa, que é aquela atriz famosa Ellen Hunt, ela eu não vou dar, assim, não é spoiler, porque tá bem no início do filme. Ela trai o marido, e aí o filho se ressente contra ela, por causa dessa traição, e aí fica aquele clima chato familiar, né? E aí, de repente, eles estão em casa e começam a acontecer algumas coisas um pouco estranhas. Começou a acontecer coisas estranhas, pra mim o filme já começa a ficar complicado. Não, então, aí até aí você tá esperando, tipo assim, até aí você tá, É meio sobrenatural. As fotos começam a desaparecer, né? Mas você não vai contar muito não, né, Bárbara? Porque senão estraga. Não vou contar nada. Isso. Então, assim, começa a acontecer essas coisas. A televisão ligando, desligando e tal. E aí a gente começa a pensar, um espírito tá rondando a casa, né? Começa aí a história do medo. Só que esse filme, ele tem muitas reviravoltas. E aí, em uma das reviravoltas que acontece, de você achar que é uma coisa e se revelar outra, o filme, ele passa de terror a suspense. Você nunca pensaria naquilo, nunca. Até a pessoa que assiste todos os filmes de suspense do mundo nunca pensaria naquilo. Uhum. E ele não é um filme assim, desses momentos que vai sumindo as coisas e tal. Não é aquela coisa assim de você ficar com medo. É apenas uma coisa estranha. E aí, quando ele muda pra ser um suspense, é como se ele virasse outro filme. Muito legal. Porque começa a ser... você começa a pensar outras coisas diferentes. Então, assim, essa parte agora eu não vou falar. Justamente. É justamente o cerne do filme, né? Mas, assim, coisas que eu destaco no filme. A fotografia dele é muito legal, porque é uma fotografia mais cinza, mais azulada, assim. E aí mostra... É uma coisa mais depressiva e mostra o humor daqueles personagens. E aí, quando tem uma dessas reviravoltas que muda pra suspense, parece que muda também a cor do filme pra mais laranja. Não sei se Liane reparou nisso. Boa observação, não reparei. E aí, assim, as atuações são boas, não é nada que se destaque assim, mas são boas atuações, a história tem essas reviravoltas, então pra quem gosta de um suspense com reviravoltas e sabendo que parece um terror no início, mas não é, esse filme tá muito indicado pra você. Mas assim, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, eu querendo avacalhar com o episódio aqui, como é que vocês estão lá no conforto dos seus lares, lá no seu sofá, e aí você abre a Netflix e fala, nossa gente, vou assistir um filme, A Espreita do Mal, olha isso gente, vocês estão loucos. Então, assim, depois que eu assisti, eu entendi o que eles quiseram fazer, sabe? Eu dei play achando que era terror. Eu dei play pelo mal mesmo. Eu queria ver o mal.
Eu queria sangue, eu queria mal. Eu queria. E aí, depois eu voltei, e eu acho que eles até mudaram isso, né, Bárbara? Porque na época que saiu, ele fez sucesso esse filme, e aí o pessoal começou a reclamar, poxa, mas não é terror. Porque eu postei no meu Instagram, e muita gente falou, não, eu não vou assistir, porque é terror. Aí eu falava, não, gente, não é terror, dá play. E aí, até a sinopse, se você entrar na Netflix, a sinopse não te diz nada com nada, porque qualquer coisa que diga é spoiler. Uhum. E aí ela é uma enganação. Eu acho que quando você dá play, foi isso que eles quiseram, te surpreender de uma forma assim que eu nunca tinha sido surpreendida. Sim, eu nunca vi um filme desse jeito na minha vida. Olha. Eu já assisti muitos filmes de suspense, muitos filmes de terror, mas eu nunca vi um filme desse jeito, que casa as duas coisas assim com essas reviravoltas. Muito criativo, né? Eu indico esse filme assim de olho fechado. Pode botar na lista aí no primeiro lugar, Léo. Olha, interessante. Eu vou acabar de gravar esse episódio aqui e vou assistir esse filme hoje ainda. Incrível a sua indicação, Bárbara. Muito obrigada. Muito bem. E eu tinha esquecido desse filme. Aí eu vi alguém postar sobre ele esses dias no Instagram, me lembrei. Aí eu, esse filme aí combinou justamente com a gravação de hoje. Eu disse, só pode ser se for esse. Foi, você até me mandou, né? Perguntou se eu tinha assistido também. Bom, e para finalizar aqui o nosso papo de hoje, vamos às notas? Vocês podem dar uma nota para cada filme que vocês indicaram aqui? Bom, então como eu indiquei aqui o Poço, vamos dizer assim, o filme ele tem toda uma crítica social e tal, como a gente comentou, o negócio dos níveis e tal. Assim, não acho o filme perfeito, mas acho que foi um filme que ele se aproveitou bastante da pandemia, porque esse filme, no meio da pandemia lá, no iníciozinho da pandemia, ele saiu, e aí o pessoal tava confinado dentro de casa, então assim, meio que aproveitou uma coisa na outra. Tipo assim, o filme... O timing, né? O timing, assim, tipo, ele saiu numa hora que era meio ruim, mas ele acabou fazendo sucesso porque, sei lá, não tinha... Aí é sacanagem falar que não tinha muita coisa pra assistir, mas... Mas assim, ele se aproveitou desse timing. Cara, eu vou dar nota 8 de 10. Vou dar nota 8 de 10, que foi um filme que eu achei bem legal, várias voltas e tal, então vou dar 8 de 10 pro Poço. De qualquer maneira, fica a indicação pro pessoal ouvir. Mas, Bárbara, por favor, fale, dê a sua nota. Então, o meu filme foi A Espreita do Mal, e assim, apesar de eu ter elogiado muito o filme, a minha nota é 8,5, não é 10. Porque falta um pouco, assim, de brilho na atuação. Às vezes tem um furo outro ali, mas, assim, não são tantos. E a nota alta vem justamente pela inovação da ideia e pelo como o roteiro é desenvolvido. Muito bem, gerando expectativa esse filme. Olha aí. Liane, por favor. Eu dou nota 9 para As Linhas Tortas de Deus, porque eu acho que quem gosta de suspense, quem gosta de filme de reviravoltas vai gostar bastante e precisa começar a dar play aí nas produções espanholas. Olha aí, muito bem. Então, pessoal, um episódio aqui bem lightzinho pra gente falar de Netflix, falar de série espanhola, falar série de terror que não é de terror. Então, por favor, Bárbara, leve-nos para casa. E é isso aí, pessoal. Acompanhe-nos aqui no nosso podcast, em todas as plataformas. Toda sexta-feira, meia-noite, a gente tá publicando episódios novos com muitas dicas, né? Geralmente a gente escolhe 3 ou 1, mas sempre sai muito mais do que isso. E acompanhe a gente também lá no nosso Instagram. Todo dia tem dica, tem vídeo, tem post, tem opinião, tem várias coisas para você escolher o que colocar nas suas listas. E não fique de fora do nosso clubinho lá no Telegram, para também ficar por dentro de mais dicas. E é isso aí. Um beijo e até sexta-feira que vem. Tchau! Tchau! É a vozinha do terror. Medo. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.